TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro, está no ar mais uma edição do programa Original e vamos que vamos. Hoje um programa com notícias, informações e saúde. E você vai ver nesta edição, linha vermelha passa por intervenções e usuários da via já percebem melhoras na pista. E mais, emprego formal, estágio e jovem aprendiz. A semana começa com 1.757 oportunidades para a população do estado do Rio de Janeiro. E ainda, pesquisa mostra que 45% do comércio e indústria consideram o ensino técnico melhor opção para iniciar carreira. Veja também, especialista dá dica de como usar o Sistema Único de Saúde, isso mesmo, SUS. E quarta-feira no programa Original é dia de falar de saúde. E os temas de hoje são anestesia peridural e teste do pezinho. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Você que tem seu animal de estimação, com certeza quando ele partir deixará muitas saudades. Por esse motivo, o Crematório Recanto da Paz te atende com todo respeito e carinho. É pioneiro em Petrópolis e na região em acolhimento, despedida e cremação de animais. Temos uma equipe preparada para um atendimento de reconforto desde o primeiro contato até a finalização de nossos serviços. Estamos em um belo local, em meio à natureza, bem apropriado para o momento de sua despedida junto ao seu pet. Oferecemos também a parceria com a empresa Rota dos Pets, um plano que dá uma despedida digna para o seu animal de estimação. Toda cremação lhe dá direito ao certificado do crematório. Exija o seu. Entre em contato conosco, siga-nos em nossas redes sociais, @Crematório Recanto da Paz e faça-nos uma visita. Estrada União Indústria, número 4399B, em Correias. As obras de recuperação da linha vermelha no trecho sob administração do governo do estado tiveram mais uma etapa concluída. Isso mesmo, nós vamos falar agora das obras na linha vermelha. O Departamento de Estradas de Rodagem, o DRJ, realizou a fresagem e também instalou a primeira camada de asfalto de 10 dos 13 quilômetros e 900 metros da pista no sentido São Paulo. No sentido contrário, os serviços foram feitos em 3,5 km. Somando os dois sentidos, são 13 quilômetros e 500 metros de pistas recapeadas. Após a conclusão desses serviços, a Via Expressa vai receber a pavimentação final. O projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, CETRAN, para promover melhorias entre o acesso da Ilha do Governador e a Baixada Fluminense, na altura de Duque de Caxias, tem investimento previsto de R$ 70 milhões. A intervenção terá ainda a troca da iluminação por lâmpadas de LED e a implantação de 39 câmeras de monitoramento, além de sinalização horizontal e vertical. Ao todo, serão 37 quilômetros de via recapeada,
contando com as pistas de ida e volta e o acesso de retorno. O secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Washington Reis, tem vistoriado as obras com frequência e comentou sobre a evolução dos trabalhos. Vamos ouvir. O que nós estamos fazendo na linha vermelha é do trecho da Ilha do Governador até a Dutra. Agora estamos na fase de botar um asfalto de reforço, que é o binder, que ele é mais grosso para dar uma melhor resistência. Posteriormente, colocaremos a capa final, que é a capa asfáltica normal. Esse serviço que está sendo feito vai trazer um benefício para o usuário da linha vermelha, porque ficará uma pista mais suave, mais tranquila, sem buracos, para evitar acidentes, tipo roda, pneu estourado, essas coisas. E quem circula pela linha vermelha sabe muito bem que ali os acidentes acontecem sempre por falta até de manutenção, além, claro, de outros problemas. Mas a falta de manutenção naquela pista realmente tem causado muitos acidentes e usuários da linha vermelha falam sobre os benefícios da obra de manutenção na via, que eles já sentem esses benefícios. Vamos ouvir. Em relação à iluminação, o recapeamento de asfaltos, nos traz com certeza mais segurança. Não só para mim, que sou motociclista, até ônibus mesmo, que trafegam pela via, então traz muita segurança. É uma intervenção que, vem para o bem, né? Para o bem, que tem que ser mesmo iluminado, tem que ter câmeras de segurança espalhadas, porque a iluminação traz segurança, a escuridão traz o medo, então é positivo. Então melhorou muito, o asfalto está mais liso, não preciso correr na casa da manhã, sou motorista de aplicativo, então eu vou pela linha vermelha tanto sentido Rio quanto sentido Baixada. É isso, agora vamos mudar de assunto e falar de vagas de emprego, porque o emprego formal, estágio, jovem aprendiz, começa a semana com 1.757 oportunidades para a população do estado do Rio de Janeiro. As vagas são disponibilizadas pela Secretaria de Trabalho e Renda e os salários chegam a R$ 5.648. A segunda semana de janeiro já começou com oferta, como eu acabei de falar, pelo governo do estado, de 1.757 vagas para empregos formais, estágios e jovem aprendiz. Desse total, a Secretaria de Trabalho e Renda oferece, por meio do Sistema Nacional de Emprego, que é o SINE, 753 oportunidades de trabalho com carteira assinada, distribuídas pelas regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.004 vagas pelo Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIEE. Agora nós vamos continuar falando de coisas boas e teve uma pesquisa que 45% do comércio e indústria consideram o ensino técnico melhor opção para iniciar a carreira. A pesquisa mostra que empresários da indústria e do comércio avaliam positivamente estudantes que se formam em cursos profissionalizantes. Vamos ouvir na reportagem. Pesquisa feita por Senai e SESI com empresários do setor industrial e comercial aponta que 45% dos entrevistados consideram o curso técnico uma das melhores opções de aprendizagem do país para iniciar uma carreira. O levantamento mostra que esse tipo de qualificação oferece mais oportunidades de emprego em virtude dos conhecimentos específicos adquiridos na área escolhida. Marcelo Rodrigues, diretor de ensino do Instituto Federal de Brasília, explica que o ensino técnico extrapola o espaço físico da sala de aula. Segundo ele, o ensino médio tradicional em muitas instituições é visto apenas como o caminho do meio para o ensino superior. Aqui a gente enxerga muito mais que isso, né? A gente enxerga em colocar um estudante na sociedade ou um formado na sociedade que esteja pronto para tudo. Já pronto para exercer uma profissão, ele está pronto. Assim, se ele quiser, né, ele está pronto para contribuir com a sociedade naquele momento. Fruto do ensino técnico, o deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, se formou na década de 70 na Bahia. Com o diploma na mão, entrou no mercado de trabalho mais rápido. Segundo o parlamentar, para que mais histórias como a dele se repitam no país, é preciso mais investimentos, assim como ocorre em países europeus. Nós sabemos que as novas tecnologias exigem mão de obra qualificada, nem todos terão a oportunidade de ter acesso a uma universidade e a atividade produtiva requer essa mão de obra qualificada que não existe. Nós precisávamos fazer um esforço
gigantesco de acelerar a oferta de vagas e qualificação de pessoas para assumir essas funções que exijam a mão de obra mais qualificada. Estudo feito pelo Observatório Nacional da Indústria para identificar demandas por mão de obra indica que o Brasil precisará qualificar 9,6 milhões de trabalhadores em ocupações industriais até 2025. Vamos falar agora do tempo e temperatura para esta quarta-feira, dia 10, com variação de nuvens e chuva na região sudeste. A temperatura pode variar entre 18 e 37 graus. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta quarta-feira, dia 10, a previsão é de tempo ensolarado e com variação de nuvens em parte da região sudeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de chuvas intensas em regiões de Minas Gerais. A possibilidade de ocorrer chuva entre 30 mm por hora ou 100 mm por dia e ventos intensos de até 100 km por hora. Também há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As regiões mais afetadas são Zona da Mata, Vale do Rio Doce, região metropolitana de Belo Horizonte, Jequitinhonha, Vale do Mucuri e regiões central, norte e oeste de Minas. Nas demais áreas do estado, em Rio de Janeiro e Espírito Santo, o tempo fica com sol e muitas nuvens. Pode ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde e a noite. Em São Paulo, a previsão é de tempo ensolarado e com variação de poucas e muitas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante a noite. A temperatura mínima para a região sudeste fica em torno dos 18 graus e a máxima de 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Landara Lima, o tempo e a temperatura. E se você mora em Petrópolis e tem filho na escola, fez a pré-matrícula, preste atenção. Já está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis, que é o petrópolis.rj.gov.br, o resultado da pré-matrícula da rede municipal de ensino. A efetivação da matrícula deverá ser feita na própria unidade escolar para onde o aluno e a aluna foram designados entre 2 e 8 de fevereiro. Preste atenção nesta data. Para a efetivação da matrícula, é preciso levar os seguintes documentos: originais e cópias, certidão de nascimento, documento de identidade do CPF do aluno, declaração escolar constatando a situação do aluno para o ano subsequente ou histórico escolar original, carteira de identidade CPF do responsável, comprovante de residência atualizado, carteira de vacinação atualizada, comprovante do tipo sanguíneo e fator RH, cartão do SUS e parecer clínico específico para alunos da educação especial. Caso o responsável pelo aluno não compareça até o dia 8 de fevereiro, a pré-matrícula será cancelada. O responsável que queira tentar uma transferência para uma unidade escolar diferente da designada deve agendar o atendimento no setor da matrícula da Secretaria de Educação pelos telefones 24, que é o DDD de Petrópolis, 2246-8685, 2246-8683, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde. Bem, agora nós vamos para um breve intervalo, porque tem muito mais. Ainda vamos falar de saúde e outros temas, já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet aqui no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos agora a um assunto relevante que interessa a todos. Você sabe como usar o Sistema Único de Saúde? Isso mesmo, o nosso SUS. Hoje a assistente social Letícia Andrade vai nos ajudar com este assunto. Vamos conferir. Esse é mais um vídeo da série Informações sobre o Sistema Único de Saúde e sobre os seus direitos relacionados à saúde que podem te ajudar a cuidar melhor de você mesmo. Nesse vídeo eu vou falar sobre uma dúvida muito comum entre as pessoas. Como você faz para fazer exames pelo SUS? Como você consegue fazer cirurgia em hospital público ou ser encaminhado para um hospital de referência do SUS? Antes de responder essas perguntas, eu preciso explicar um pouco como funciona o sistema de saúde pública no Brasil, né? O Sistema Único de Saúde, como a gente conhece bem. O SUS atende mais de 150 milhões de pessoas. Para atender todo mundo, o sistema conta com milhares de unidades espalhadas por todo o território brasileiro. Atende todo tipo de problema, né? Desde os problemas mais simples, como uma gripe, um resfriado, até os problemas mais graves, né? Como o câncer, como as doenças em recém-nascidos, a realização de transplantes, cirurgias cardíacas e outros tantos problemas aí que a gente poderia citar. Não dá para todas as unidades, né, postos de saúde, hospitais, atenderem todos os tipos de problema. Seria muito caro, né, e não seria muito eficiente. A solução encontrada para o sistema foi de organizar todas as unidades de saúde em 3 níveis de atenção, ou como a gente diz, níveis de complexidade. Eu vou explicar melhor isso. O nível primário é formado principalmente pelas unidades básicas de saúde, que a gente também conhece por UBS, Unidade Básica de Saúde, Posto de Saúde, né, o postinho do bairro, né, a gente conhece aí por vários nomes. Com profissionais de medicina geral, clínicos e médicos de família, o foco da atenção do posto são as ações preventivas, os diagnósticos e os tratamentos de problemas menos complexos, como a gente fala, que na prática, na realidade, representa a grande maioria dos problemas. Isso mesmo, o posto de saúde é capaz de resolver até 80% dos problemas de saúde da população. O posto de saúde, ou unidade básica de saúde, é também a porta de entrada do sistema. Então a gente entra, né, no sistema de saúde de maneira geral pela unidade básica de saúde. O nível secundário é composto pelos serviços mais especializados e se encontra as unidades de pronto atendimento, né, que a gente conhece por UPAs, assistência médica ambulatorial, os AMAs, os ambulatórios de especialidade e grande parte dos hospitais. Com essa estrutura que eu acabei de falar, a gente tem os atendimentos por especialidades, então a neurologia, cardiologia, psiquiatria, pediatria, ginecologia, cirurgia, dentre outros. Exames com equipamentos mais avançados, como endoscopia, ecocardiograma, tomografia, cirurgias de baixa e média complexidade e pronto atendimento. Já no terceiro nível, né, no nível terciário, como a gente diz, estão os tratamentos e exames de alta complexidade, sendo formados, né, esse nível é formado pelos hospitais de grande porte. Aqui estão os tratamentos para câncer, transplante, partos de alto risco, doenças genéticas raras e outras tantas questões aí relacionadas à atenção terciária, como a gente diz. Nós temos como exemplo o Hospital das Clínicas de São Paulo, o INCOR, o Instituto do Câncer, o ICESP e muitos outros hospitais, muitas vezes vinculados às universidades, que são o que a gente conhece por hospital-escola. Entre esses 3 níveis existe uma integração, né? Então o sistema é organizado de maneira integrada, de modo que um paciente que chega no posto de saúde pode ser encaminhado para os serviços de nível secundário ou terciário e vice-versa. Uma vez resolvido o problema, se volta à unidade básica de saúde. Então essa é a grande proposta. Você resolve um problema no nível secundário ou terciário e você volta para a origem, que é a atenção básica. Uma dúvida comum é se uma pessoa tem um problema mais grave ou precisa de uma cirurgia, para qual hospital ela será encaminhada?
Quem define isso é a Central de Regulação, que em São Paulo é chamada de CROSS, todo mundo conhece por CROSS, Centro de Regulação de Oferta de Serviço. Essa central é que irá avaliar quais hospitais ou serviços conseguem resolver aquele problema e, dentre esses, quais têm vagas naquele momento e podem absorver aquela determinada pessoa que precisa de assistência o mais rápido possível. No final, não é o paciente nem o médico que solicitou, é essa central de regulação. Isso já responde uma série de dúvidas. Então, como você faz para fazer uma cirurgia pelo SUS, como você faz para fazer exames complexos como endoscopia, colonoscopia, tomografia, fez o diagnóstico de câncer, como faço para ser atendido no hospital terciário, o hospital de referência de câncer? A resposta é sempre a mesma. Você deve ir ao posto de saúde, a unidade básica de saúde, que, como eu falei, é a porta de entrada do sistema. De lá você vai ser encaminhado pelo médico que te atender para aquela especialidade que é mais condizente com o teu problema. A central de regulação irá avaliar e te notificar para onde você deverá ir para resolver o seu problema. Todo mundo pergunta, esse processo demora muito? Depende do problema que você tem e disponibilidade dos serviços. Em alguns casos, você pode ter ideia, desse tempo, de quanto demora, conversando na unidade básica de saúde onde você começou o atendimento. Eles geralmente têm como te dizer se demora muito a sua solicitação, a solicitação feita pelo CROSS, ou se você vai ter aí um atendimento mais rápido, até por conta do teu quadro clínico, por conta da necessidade aí trazida pela sua própria doença. Adianta você ir no hospital terciário direto, para ver se consegue entrar e consegue atendimento? Não, você não vai conseguir atendimento. Alguns hospitais nem conseguem, receber esses pacientes que vêm, como a gente chama na nossa linguagem comum, sem encaminhamento. Então é necessário realmente que você busque atenção básica, unidade básica de saúde, o posto de saúde da tua região, para que eles te orientem qual é aí o caminho mais seguro para você mesmo. Precisa mesmo de um encaminhamento. O médico do consultório privado pode me encaminhar diretamente para o hospital secundário? Essa é uma outra pergunta que se tem. Como consulta de rotina, não. Tem que passar pelo posto de saúde para ser encaminhado, a menos que seja uma urgência. Nesse caso, você tem que ir para um pronto atendimento, para um pronto-socorro, como a gente diz. Tendo essas informações, espero que você consiga usar melhor o sistema de saúde. Esse é o objetivo do canal Doutora Ju. Bem, o nosso objetivo aqui é facilitar a sua vida. Então, ficou muito claro que se você tiver suspeita de algum problema, eu estou sentindo isso, aquilo, tem que ir primeiro na unidade básica de saúde, no postinho, não adianta ir direto para o hospital, porque precisa do encaminhamento. Então, algumas dicas, porque muitas das vezes, naquela ânsia de querer resolver, a gente vai direto para o hospital e não é assim que funciona. Vamos continuar falando de saúde? Vamos falar agora que a anestesia peridural, também chamada de anestesia epidural, é um tipo de anestesia parcial que bloqueia a dor de apenas uma região do corpo. O medicamento anestésico é aplicado no espaço entre as vértebras da coluna para atingir os nervos da região medular. Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas vão passar por cirurgias e ficam com dúvidas o que é uma anestesia peridural. E quem nos auxilia com o tema é o doutor Eduardo Iannassi. Ele é anestesista. Peridural. Você já ouviu falar dessa anestesia? Quer saber um pouco mais sobre como ela funciona e o que acontece com você? Sabe qual a diferença da peridural para a raquianestesia? Pois preste atenção nesse vídeo, que é disso que eu vou falar, anestesia peridural. A peridural é uma modalidade de anestesia muito usada na prática médica, mas para entender um pouco melhor como ela funciona, eu vou ter que explicar alguns detalhes sobre o nosso sistema nervoso e a nossa anatomia. Os nervos estão por toda parte no nosso corpo. Assim como uma árvore que tem um tronco principal, vários ramos e galhos menores, o nosso sistema nervoso também é assim. O nosso cérebro se comunica com a nossa medula espinhal, que seria como o tronco principal dessa árvore. Ela desce por um canal passando por dentro das vértebras da coluna vertebral e termina logo no início da região lombar. A medula espinhal fica mergulhado dentro de um líquido transparente que chamamos de líquido céfalo-raquidiano, ou simplesmente líquor. Ao longo desse trajeto todo, a medula espinhal vai soltando vários nervos que vão saindo pelas laterais de cada vértebra da nossa coluna, como se fossem galhos e troncos menores do nosso exemplo da árvore, e depois eles vão se espalhando e se ramificando por todo o nosso corpo, até a ponta dos nossos dedos. Esses nervos controlam todo o funcionamento do nosso corpo, não só a sensibilidade, a dor, mas também outras
outras funções, como a força muscular e algumas outras coisas que a gente nem tem controle próprio, como, por exemplo, pressão arterial, batimentos do coração e a nossa respiração. É por isso que esses procedimentos devem ser feitos com muito cuidado por um médico habilitado que sabe de todas as implicações que podem ocorrer e como tratá-los, que é o médico anestesista. Conhecendo a anatomia e sabendo por onde esses nervos passam no nosso corpo, nós conseguimos impedir essa transmissão nervosa injetando anestésicos locais em alguns pontos específicos. Ou seja, é como se a gente cortasse o fio que liga uma lâmpada por um período de tempo. Pode apertar o interruptor quantas vezes você quiser, que a lâmpada não vai acender. O que é a peridural, então? No caso da peridural, nós fazemos essa injeção de anestésico, só que logo na saída dos primeiros ramos que saem da medula espinhal. É como se a gente anestesiasse aqueles galhos mais grossos que saem do tronco principal da árvore que a gente usou de exemplo. Para entender um pouco melhor, eu preciso que você entenda a diferença da peridural para a raquianestesia. Elas têm muitas diferenças. Aqui no canal tem um vídeo só sobre raquianestesia, caso vocês queiram saber com mais detalhes. Mas só para esclarecer mais rapidamente, na raquianestesia nós entramos com a agulha lá dentro do espaço onde a medula espinhal está mergulhada. Lembra que eu falei que a medula espinhal desce por um canal dentro da coluna até o começo da região lombar? Pois é, na raquianestesia, por segurança, a gente entra com a agulha mais para baixo, onde já não tem mais medula espinhal. Isso acaba sendo também uma limitação para o uso da raquianestesia, e é por isso que geralmente usamos a raque para cirurgias mais baixas, em região de pernas, região genital, anal, até no máximo região abdominal. Já na anestesia peridural, ela pode ser feita em qualquer ponto ao longo da nossa coluna, porque nós não vamos entrar com a agulha dentro do espaço que eu citei. Nós vamos injetar o anestésico um pouco antes, num outro espaço que a gente chama de espaço peridural. É daí que vem o nome peridural. A escolha de qual ponto na coluna nós vamos entrar com a agulha, nesse caso, vai depender de onde queremos anestesiar. Então, se a gente quer anestesiar a região do tórax, por exemplo, nós podemos fazer a peridural numa vértebra mais alta, sem problema algum, o que não seria possível com a raquianestesia. Um outro ponto fundamental da peridural é que a gente consegue passar um catéter, ou seja, um canudinho bem fininho por dentro da agulha, e então a gente pode deixar aquele catéter ali, podendo usá-lo várias vezes depois para injetar o anestésico, tanto durante a cirurgia quanto no pós-operatório. Então, em cirurgias que às vezes são muito longas ou muito dolorosas no pós-operatório, a passagem desse catéter acaba sendo uma vantagem muito grande, porque o paciente pode inclusive ficar com o catéter nas costas por horas e até dias, garantindo que ele tenha um bom controle da dor. Um exemplo bem frequente do uso desse catéter de peridural é na analgesia de parto. Quando uma gestante entra em trabalho de parto, em algum momento desse processo, ela pode precisar de uma anestesia para aliviar a dor. É comum a passagem do catéter de peridural nessas situações, porque a paciente pode precisar de novas doses adicionais, o que pode ser feito facilmente pelo catéter. Isso não é possível com a raquianestesia. Quando passa o efeito dela, não conseguimos injetar mais, somente se fizermos uma nova punção. E depois, para retirar o catéter, é bem simples também. É basicamente só puxar e costuma ser completamente indolor. E como é feito o passo a passo da peridural? A peridural é feita geralmente com o paciente sentado. Fazemos uma anestesia na pele e também em todo o trajeto que a agulha vai percorrer, para que incomode o mínimo possível. Vamos então, com muito cuidado, até encontrar aquele espaço peridural que mencionei. Uma vez localizado esse espaço, podemos injetar o anestésico que queremos ou passar aquele catéter que eu citei anteriormente. E a peridural pode ser feita em qualquer pessoa? Assim como na raquianestesia, existem algumas contraindicações para fazer a peridural. O uso de anticoagulantes, infecção no local que a gente vai entrar com a agulha ou a própria recusa do paciente são alguns desses exemplos. E aquela dor de cabeça pode acontecer? Não é tão raro a gente ouvir falar de uma dor de cabeça que aparece principalmente depois da raquianestesia. No caso da peridural, ela não acontece, a não ser em casos que, por acidente, se ultrapassa o espaço peridural com a agulha. Mas, felizmente, isso é raro de acontecer. Se tudo sair como planejado, o risco de ter a cefaleia não existe. Tá, entendi, mas eu fico acordado? Que horas eu durmo? Esse é outro ponto que às vezes gera confusão. Tanto a peridural quanto a raquianestesia não vão interferir nesse aspecto. Na cesárea ou analgesia de parto, por exemplo, a paciente recebe essas anestesias e permanece acordada o tempo todo. Quando não há necessidade do paciente ficar acordado, o que a gente faz é associar junto com a peridural uma sedação ou até mesmo uma anestesia geral. Não há nenhum problema nisso. Então é comum a paciente já estar sedada no momento em que a gente faz a peridural. Ela senta com ajuda, faz a anestesia, dorme durante a cirurgia e muitas vezes nem se lembra do que aconteceu. Espero que tenha ficado claro os principais pontos da anestesia peridural. Ela é uma anestesia muito útil e extremamente segura quando feita por um profissional competente e com a técnica adequada.
Obrigada pelas informações ao Dr. Eduardo Iannassi, que é anestesista. E no próximo bloco vamos continuar falando de saúde, o famoso teste do pezinho. Por que é importante fazer? Já depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Comida saborosa, variedade de alimentos para o seu bem-estar. Um ambiente perfeito para o seu almoço em família ou com amigos. A melhor opção de buffet é aquilo no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso churrasco e nossas deliciosas sobremesas. Shopping Pedro II, sobre Loja 1. Todo dia é dia de Barão Gourmet. Voltamos e vamos continuar falando de saúde, porque sempre falamos do teste do pezinho quando um bebê está para chegar, quando ele chega. Mas você sabe por que é necessário realizar o teste? O Dr. Rafael Silva, que é pediatra, vai nos explicar nos mínimos detalhes a importância, porque muitas das vezes fala que tem que fazer o teste do pezinho. Mas por que tem que fazer? Vamos acompanhar. Você ou alguém que você conhece está prestes a ter um bebê nos próximos tempos? Você sabia que logo após o nascimento podemos fazer um teste para avaliar várias doenças, chamado teste do pezinho? Sabe como isso funciona? Preste atenção, nesse vídeo é disso que eu vou falar. Teste do pezinho. O que é, sua importância, como é feito e os tipos de teste do pezinho. Como você deve imaginar, fazer diagnósticos em bebês recém-nascidos é um desafio. Muitas vezes as doenças demoram a dar sintomas. E quando dão sintomas, nem sempre são fáceis de reconhecer. Para dificultar ainda mais, o paciente é um bebê, que não entende o que se passa e também não fala. Por tudo isso, em muitos casos, existe uma demora muito grande em fazer o diagnóstico. O problema é que, para muitas doenças do recém-nascido, o tempo para iniciar o tratamento é decisivo. Quanto antes começar o tratamento, menores são os efeitos da doença no bebê. É exatamente para auxiliar esse problema que existe o teste do pezinho. Ajudar a descobrir algumas doenças do recém-nascido em que o diagnóstico e o tratamento precoce podem fazer a diferença. Então, o que é o teste do pezinho? O teste do pezinho é realizado a partir de algumas gotinhas de sangue, que são obtidas através de um pequeno furinho, que é realizado na pele do calcanhar do recém-nascido. O calcanhar, ou seja, o pezinho, é o local escolhido para a coleta do exame por ser uma área menos dolorosa para o bebê. Essas gotinhas de sangue são colocadas em um tipo de papel especial que absorve o sangue e esse papel é enviado a um laboratório para obter o resultado. Para uma análise adequada do resultado, o ideal é que o teste seja colhido após 48 horas do nascimento, até, no máximo, 5 dias de vida do bebê. O resultado do teste geralmente é obtido em 1 a 2 semanas após o nascimento do bebê. E como é um teste de triagem e não um teste diagnóstico, se por acaso o teste vier positivo para alguma doença, isso não define que tem a doença. Nesse caso, novos exames específicos para aquela doença que o teste deu positivo serão necessários para a confirmação do diagnóstico. Agora, se o teste do pezinho for negativo, que é o que acontece na imensa maioria das vezes, aí descarta a possibilidade do bebê ter aquelas doenças. Entendido isso, imagino que você deve estar se perguntando: todos os bebês precisam fazer o teste do pezinho? E a resposta é sim. O teste do pezinho é tão importante que é até obrigatório por lei para todas as crianças, sem exceção, devendo preferencialmente ser colhido ainda na maternidade. É obrigatório no SUS e nas maternidades privadas. E não existe sentido em não fazer, é só benefício. A diferença está nas opções de testes disponíveis. E quais são as opções de teste do pezinho? Bom, isso pode variar entre maternidades, mas basicamente existem 4 opções: o básico, o ampliado, o expandido e o completo.
A primeira opção é o teste do pezinho básico. No teste básico, estão incluindo 6 grupos de doenças. Eu vou citar as doenças e explicar um pouco sobre elas, para você entender a importância do que eu estou falando. Primeiro, a fenilcetonúria, que é uma doença genética que leva ao acúmulo de um aminoácido essencial chamado fenilalanina, podendo afetar o cérebro e acarretar em deficiência mental. Excluir a fenilalanina da dieta desde o início previne o surgimento das complicações da doença. De acordo com dados do Ministério da Saúde, estima-se no Brasil que a fenilcetonúria acomete um bebê a cada 15 a 25 mil nascidos vivos. Segundo, o hipotireoidismo, que é o mau funcionamento da glândula tireoide, produzindo menos hormônios que o necessário, podendo comprometer diversos aspectos, como o crescimento e o desenvolvimento neurológico da criança. A reposição hormonal precoce e adequada permite o desenvolvimento normal da criança. Estima-se que no Brasil, o hipotireoidismo congênito atinja um bebê a cada 2.500 nascidos vivos. Terceiro, as hemoglobinopatias, um grupo de doenças que ocorrem devido à alteração das hemoglobinas, que são as proteínas que compõem os glóbulos vermelhos do sangue e que são responsáveis pelo transporte do oxigênio para todo o corpo. A hemoglobinopatia mais conhecida é a anemia falciforme. O diagnóstico precoce permite medidas preventivas desde o início da vida. Estima-se que no Brasil, a doença falciforme acometa um bebê a cada 2.500 nascidos vivos. Quarto, a fibrose cística, doença genética que atinge principalmente o pulmão, mas que pode envolver outros órgãos, como o intestino e o pâncreas, podendo levar à má nutrição e que pode ser atenuada com reposição de enzimas e vitaminas, entre outros cuidados. Estima-se que no Brasil, a fibrose cística acometa um bebê a cada 10 mil nascidos vivos. Quinto, a deficiência de biotinidase, um erro metabólico devido à deficiência da biotinidase, uma enzima que promove a metabolização da biotina, uma vitamina essencial que faz parte do complexo B. O tratamento adequado com reposição de biotina previne as consequências neurológicas e as lesões de pele que ocorrem em decorrência da doença. Estima-se que no Brasil, a deficiência de biotinidase atinja um bebê a cada 60 mil nascidos vivos. E sexta, a hiperplasia adrenal congênita, que constitui um grupo de doenças genéticas que afetam as glândulas suprarrenais, responsáveis pela produção de vários hormônios essenciais ao perfeito funcionamento do corpo. Essa alteração hormonal, quando não tratada precocemente, pode levar a alterações no desenvolvimento dos órgãos genitais e até quadros de desidratação grave, vômitos, queda de pressão e alteração na dosagem dos sais minerais no sangue. Estima-se que no Brasil, a hiperplasia adrenal congênita acometa um bebê a cada 10 mil nascidos vivos. Desde 2021, uma nova portaria do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê mais uma doença nesse teste do pezinho básico, a toxoplasmose congênita. É uma doença infecciosa, transmissível, causada por um protozoário que a mãe pode adquirir durante a gravidez, geralmente através da ingestão de carne mal passada contaminada, alimentos crus contaminados ou pelo contato de fezes de animais domésticos contaminados, como o gato, por exemplo. Se não identificada e tratada precocemente, pode comprometer o desenvolvimento do cérebro e da visão. A ocorrência de toxoplasmose congênita varia de acordo com a região do Brasil, oscilando de 3 a 20 bebês a cada 10 mil nascidos vivos. A segunda opção de teste do pezinho é o teste do pezinho ampliado. No teste do pezinho ampliado, também chamado do teste do pezinho mais ou plus, coleta-se as 7 doenças que acabei de falar, mais 3 grupos de doenças que vou definir agora como a 8ª, a 9ª e a 10ª. Então vamos lá. A 8ª, a galactosemia, que é a falta de uma enzima responsável pela metabolização da galactose, um dos açúcares do leite. Quando não se restringe precocemente a ingestão de galactose, que está presente inclusive no leite materno, o bebê pode evoluir com prejuízo neurológico progressivo, catarata e alterações do aparelho digestivo e dos rins. Estima-se que a galactosemia acometa um bebê a cada 40 mil nascidos vivos. 9ª, a deficiência de G6PD, uma deficiência da enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, que leva à necessidade de evitar uma lista de alguns alimentos e vários medicamentos, como a dipirona. A ingestão de medicamentos ou alimentos não recomendados pode levar à anemia por destruição dos glóbulos vermelhos.
a ocorrência de deficiência de G6PD na população brasileira é de 3 a 7%, ou seja, é a doença mais comum da lista de doenças do teste do pezinho. 10ª, as aminoacidopatias, que envolvem um grupo grande de doenças que afetam o metabolismo de aminoácidos, na maior parte das vezes podendo acarretar em alterações neurológicas quando não tratados, e que o tratamento pode variar de restrições alimentares, uso de medicamentos ou ambos. E, continuando, a terceira opção de teste do pezinho é o chamado de teste do pezinho expandido, também conhecido como teste do pezinho super. Nessa opção, além de tudo citado até aqui, inclui-se um grupo de doenças chamadas de erros inatos do metabolismo, fazendo com que a lista de doenças triadas ultrapasse 60 doenças. Esses erros inatos incluem 4 grandes grupos de doenças: as aminoacidopatias, os distúrbios do ciclo da ureia, os distúrbios da beta-oxidação dos ácidos graxos e os distúrbios dos ácidos orgânicos. São doenças hereditárias, metabólicas, que, se avaliadas individualmente, são muito raras. Mas, quando as consideramos em conjunto, a incidência pode chegar em um bebê a cada 2.500 nascidos vivos. A maioria delas podem ser tratadas, principalmente quando diagnosticadas nos primeiros meses de vida, permitindo um desenvolvimento adequado desses bebês. E por fim, a quarta opção é o teste do pezinho completo. Nessa opção, como o próprio nome diz, o exame é completo, incluindo tudo que foi falado até aqui, mais 3 grupos de doenças mais específicas: as doenças lisossômicas, grupo de doenças que afetam o metabolismo celular e acometem 1 a 2 bebês a cada 10.000 nascidos vivos, as imunodeficiências congênitas, que afetam gravemente a imunidade da criança, predispondo a infecções graves e que acometem um bebê a cada 10.000 nascidos vivos, e a atrofia muscular espinhal, doença muscular genética, progressiva, degenerativa e que acomete 1 a 2 bebês a cada 10.000 nascidos vivos. Entender esses tipos de teste do pezinho é importante, porque logo que o bebê nasce, será perguntado que tipo de teste do pezinho os pais desejam fazer no filho. O teste básico é obrigatório no SUS e disponível em todas as maternidades públicas e privadas. O teste ampliado, o expandido e o completo são opções disponíveis nas maternidades privadas e, por enquanto, tem custo à parte, ou seja, os pais têm que pagar. Farei por enquanto porque uma portaria governamental de 2021 altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo que todas essas triagens citadas até aqui sejam progressivamente incorporadas ao Sistema Único de Saúde, em uma sequência de 5 etapas. Logo, a previsão é que em algum momento o SUS ofereça o teste do pezinho completo para todas as crianças. Como é uma implementação progressiva, cada cidade pode estar em uma etapa diferente desse processo neste momento. Como foi possível perceber, o assunto é muito complexo. Logo, procure se informar antes do parto sobre as opções disponíveis na sua maternidade, para fazer uma escolha consciente. Não deixe para decidir de última hora sobre um dos exames mais importantes da vida do seu filho. Agende uma consulta com um pediatra ainda no pré-natal e tire todas as suas dúvidas sobre esse tema. Informe-se para garantir o melhor cuidado do seu filho desde o nascimento. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Obrigada ao pediatra, doutor Rafael Silva, essa parceria com o canal Doutor Ajuda. Muito obrigada pelas informações. E o programa original desta quarta-feira termina aqui. Eu agradeço a audiência e carinho, você que nos acompanha de Nova Friburgo, Teresópolis, 3 Rios, Paraíba do Sul, Pati do Alferes, a nossa querida cidade imperial Petrópolis. Muito obrigada e eu volto amanhã, quinta-feira, se assim o senhor permitir. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.